Imagine que você conheça alguém muito especial, se encanta e vocês começam a namorar. E como todo casal apaixonado, começam a fazer planos. Só que, de repente, esse castelo de sonhos desaba e vira poeira. E tudo que você pensava a respeito do seu parceiro parece uma grande mentira. Mas afinal, o que aconteceu? Parecia que era amor, mas foi, na verdade, uma grande decepção. Como caímos nessa armadilha e será que dá para aprender uma situação dessas e não acontecer novamente? Afinal, dá para saber quando o amor é verdadeiro? Daqui a pouco nós vamos esclarecer essa questão, mas antes vamos conversar com dois solteiros que passaram exatamente por isso. A Ilka e o Douglas, sejam bem-vindos à Escola do Amor. Mas antes de conversar com vocês, nós vamos entender melhor o que aconteceu com eles agora. Ele veio transferido de uma empresa, para minha cidade, lá ele começou a trabalhar, e um amigo dele em comum me apresentou ele, e aí a gente começou a namorar. Nós ficamos 2 anos juntos, namorando, a gente tinha planos, de se casar, tinha planos de ser feliz, de construir uma família. Ele sempre me presenteava, uma pessoa que sempre estava ali presente, me dando atenção, uma pessoa assim, só que ele era também muito ciumento, Ele me proibia de ficar com os meus sobrinhos, de ficar com a minha família, Ele queria praticamente a atenção toda para ele. Tinha feito chá de cozinha, experimentado vários vestidos, aquela coisa toda que a gente tem, pro casamento. E, enfim, ele chegou para mim e por telefone, e ligou, para mim e contou, que ia dar um tempo, que ia terminar comigo. Fiquei muito triste. Foi uma decepção assim que eu não desejo para ninguém. Eu conheci uma pessoa no meu trabalho e essa pessoa, com poucos dias, nós já estávamos namorando. Nós nos relacionamos por 8 meses, mas eu me entregava mais que ela. Então a gente vivia de momento. Estava sempre procurando algo para poder aquecer o relacionamento porque era inconstante. Certo dia ela passou um problema de saúde muito sério, onde ela teve que operar. Onde toda a assistência eu dei para ela, estive presente, estive junto. Só que naquele momento que ela saiu do hospital, foi para casa, a mente dela virou, onde ela não queria mais nenhum contato comigo, nem por telefone. Ela me mandou uma mensagem certo dia dizendo que o nosso namoro estava definhando. Ali foi um momento difícil para mim, porque eu gostava muito dela. Então, Ilka e Douglas, vocês tiveram essa experiência de achar que era amor, mas depois descobriram de uma forma muito ruim, muito amarga, que não era, Ilka, no seu caso, conte pra gente, por favor, quando que você percebeu que a coisa realmente não era amor? Foi somente no momento daquela ligação em que ele terminou com você 1 semana antes do casamento, ou você já tinha visto sinais antes? Eu via que ele estava meio diferente comigo, assim, pelas atitudes, que ele estava tendo comigo, então o comportamento que ele estava comigo se distanciando, e aí eu vi que ele estava muito diferente. Uhum. Então ele se distanciava, já estava um pouco frio com você. Isso. Mas isso você reconheceu depois do término ou durante? Quando vocês ainda estavam namorando? Do término. Depois, Depois. É que normalmente o que acontece, as pessoas, quando elas estão envolvidas num amor, elas não conseguem enxergar muitas coisas, muitos sinais que são óbvios, E às vezes todo mundo enxerga, mas ela não consegue enxergar. Às vezes a pessoa até enxerga, mas não quer enxergar. Ela não quer ver, ela não quer acreditar que aquilo ali realmente é um problema. Ela diz para si mesma, conta-se uma história diferente. Não, de repente ele está estressado, de repente, então ela quer justificar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Isso. Mas aí vocês começaram a namorar, não se viam muito. Sim. Quer dizer, aí a gente pode dizer que é uma deficiência, ou foi uma deficiência, porque como conhecer melhor uma pessoa, quem você não encontra, não vê muitas vezes, O namoro é um período de descoberta, é um período de explorar, conhecer melhor um ao outro. Então,
Hoje em dia, um dos perigos é que as pessoas estão namorando muito virtualmente, elas namoram muito à distância, né? Que uma coisa que no passado não era tão comum quanto hoje, porque com o mundo globalizado, as pessoas estão mudando muito a trabalho, elas viajam, enfim, a distância é uma coisa comum em muitos relacionamentos. Mas o resultado disso acaba sendo ruim quando eles não investem muito tempo antes de casar. Quer dizer, vocês 2 anos de namoro, mas vocês não se viam muito tempo. E ele terminou com você por telefone porque não estava na mesma cidade que você? Isso. A distância. A distância. Quer dizer, terminou a distância também. Namorava a distância e terminou a distância. E então, esse período todo, você continuava apaixonada por ele. Apaixonada. O que uma pessoa, uma mulher apaixonada é capaz de fazer? Você fez alguma coisa assim? Você chegou a implorar para ele voltar? Não, isso aí não. Logo assim, quando terminamos, eu cheguei a ligar para ele, conversar com ele, né? Mas aí eu fui para outra cidade, né? Viajei para me distrair. Minha família, Ilka, não vai viajar, vai para praia, vai para outra família para você ficar mais alegre, distrair, né? Porque eu ficava assim só viajando, assim, né? O que você se perguntava? Eu imagino que você ficava vendo o filme, né? Aqueles 2 anos na sua cabeça. Onde foi que eu errei? Será que foi culpa minha? Quais as perguntas que vinham na sua cabeça? Perguntava assim, mas onde que eu errei, assim? Tava tudo certo, tudo lindo, assim. Ele demonstrava que gostava muito de mim, mais de mim do que eu dele, né? Uhum. E de repente ele mudou. Eu fico me perguntando, você falou, ele demonstrava que me amava mais até do que eu a ele. Só que ele foi capaz de ligar de um dia para o outro. E você ficou triste por um bom período. Quer dizer, quem amava mais era você, né? O que ele fazia que você achava que ele te amava mais? O que ele fazia? Ele sempre me dava atenção, né? Ele me dava atenção antes, né? Conversava comigo, sempre ligava para mim para saber como é que eu estava, né? Ele demonstrava, né, para minha família, né, que gostava de mim. Então isso tudo foi meu primeiro namorado que eu tive, né? Então eu fiquei assim, eu abri meu coração, entreguei meu coração assim para ele. Falei assim, como é esse mesmo que eu vou casar, é esse que eu vou ser feliz. Então eu confiei muito nele, coloquei toda a minha confiança nele. E quando ele terminou com você, quais as razões que ele deu? A razão que ele deu foi que ele ia ser transferido para a cidade dele, que ele queria ficar com a família dele, que ele não estava preparado para casar. Uhum. Só isso? Só. Não te deu as razões do porquê que não se sentia preparado? Ele era assim, pouco aberto com você antes? Não era assim? Ele tinha medo de passar as coisas para mim. Ele achava que eu não tinha muita assim, estrutura para certos tipos de coisas. Ele passava isso para mim. Ele era mais velho que você? Não. Uns 3, 4 anos mais velho. Então, isso aí é um sinal. Né? Isso é um sinal. Quando a pessoa, como eu falei, num período de descoberta, que é o namoro, que deve ser, né, um período de descoberta, um dos envolvidos não se abre para outra pessoa ou guarda informações, procura guardar o jogo, né? Então, isso indica alguma coisa estranha, alguma coisa ruim, no mínimo um sinal ruim. Pode não ser nada, pode ser que a pessoa é simplesmente reservada, mas mesmo assim se torna um problema, porque depois do casamento, você vai descobrir uma coisa ou coisas da pessoa que você não sabia antes. Sabe uma outra coisa muito comum também? É que as pessoas, principalmente as mulheres, elas confiam em tudo que é dito. Então, se ele dá atenção, se ele é romântico, se ele liga, se ele pergunta como ela está, aquilo ali para ela já ganhou. Ela não precisa saber se ele é fiel, se ele tem caráter, se ele fala a verdade, se ele é um homem responsável. Isso aí é detalhe que ela não precisa saber, porque o que ela quer, o que ela gosta e o que impressiona muitas mulheres é essa conversinha, que muitos homens sabem, né? E já sabem que a mulher gosta, só dão isso. E elas caem. Então não basta olhar para essas qualidades, né? Ou esses gestos de cavalheiros ou de conquistador. É importante você olhar para o que realmente faz uma pessoa um bom parceiro para a sua vida. Né? Então, ficar com os olhos atentos, mulheres. Mas vamos falar com o Douglas aqui agora,
que teve uma situação semelhante, né? Você também achou que era amor e acabou descobrindo que não era nada daquilo. Conte um pouquinho da sua história pra gente. Meu relacionamento, quando eu iniciei, eu me sacrificava, dava tudo de mim. Dos meus pensamentos até minhas atitudes, era tudo pra ela. No namoro mesmo? No namoro. No namoro, eu me entregava, deixei de ouvir meus familiares que me aconselhavam, tentavam abrir meus olhos para aquilo que eu estava vivendo, porque eu até sabia que eu estava vivendo uma ilusão, mas eu tentava me enganar. Você se apaixonou por ela rápido ou foi gradual ao tempo que você foi conhecendo? Foi em questão de dias, eu já estava numa paixão louca. Aqui está um outro sinal, a gente tem que ressaltar. Porque não estou dizendo que não é possível e nunca é bom a pessoa começar a gostar bem rápido de alguém. Não estou dizendo que isso é necessariamente algo ruim. Mas os amores que se desenvolveram ao longo do tempo normalmente são mais sólidos. Porque ao longo do tempo você observou bem a pessoa, você estudou a pessoa, você viu a pessoa em diversas situações e mesmo assim você passou a ter um sentimento de gostar. Você passou a admirar aquela pessoa. Exato. Que não foi só uma coisa assim, tchan. Exato. O coração bateu, você gostou e não quer saber que é uma quem coisa é aquela pessoa. Mais emotiva do que racional. Não sei se o seu caso, Ilka, foi assim. Você se apaixonou rápido por ele ou ele por você? Não. Demorou um tempo? Demorou um tempo. Ok. O seu caso foi rápido? Foi rápido, foi um raio. Como um raio. E por que você se entregou assim tão de cabeça para o relacionamento? Você tinha uma carência antes? Sim. Eu era uma pessoa cheia de complexo. Eu era uma pessoa que, se eu recebesse um oi na rua, já ganhava o meu dia. Isso veio de onde, você diria? Foi dos seus pais? Você tinha um lar assim um pouco onde você não tinha muita atenção? Onde você acha que veio essa carência tão grande? Eu sempre fui muito fechado. Em questão de família, não. Minha família sempre foi muito presente, foi sempre uma família unida, mas eu era um pouco fechado. Uhum. Eu sempre tive esse complexo, um pouco de inferioridade dentro de mim. Aquela pessoa sentimental, essa é a palavra exata para mim. Sempre foi muito sentimental, sempre. Emotivo. E claro, a pessoa que é insegura, quando ela vê alguém expressando mesmo um pouquinho de atenção, ela logo se apega àquela pessoa, porque ela acha, pô, essa pessoa gostou de mim. Né? Muito interessante esses pontos, né? Vamos falar um pouco dos motivos que levam muita gente a cair nessa roubada. Vamos olhar as razões que levam a pessoa a isso. Primeiro, alguém às vezes tentou comprar o amor, né? Como você falou, Ilka, no seu caso, ele logo chegou com presentes, com agrados, com alguma coisa assim que te tirou do chão, né? Você, tipo assim, você flutuou, você foi às nuvens logo com alguns gestos de agrado dele. Como eu falei, não é em si só uma razão para desistir ou para ficar suspeito, mas você não pode se deixar levar só por aquilo, né? Porque às vezes a pessoa, para conquistar a outra, ela usa o que ela tem para ganhar a atenção. Outra maneira também que as pessoas erram muito é que elas fingem não ver o óbvio. No caso, igual o seu caso, né, Douglas? Você fingia não ver. Todo mundo via, seus pais viam, todo mundo via, mas você não queria ver. Você sabe qual a razão por isso? Eu queria ter alguém do lado. Essa era a minha razão, essa é a minha desculpa, porque é isso que eu precisava naquele momento. Quais os óbvios que você não queria enxergar? Eu expressava o máximo de mim, eu colocava o meu coração para fora em sentimentos por ela, eu não tinha aquilo, mas mesmo ela não tendo um retorno, eu não queria enxergar, eu me fazia de cego. Uhum. Então, a ignorância ao óbvio, né? Que está acontecendo. Todo mundo vê, mas você finge não ver ou não quer ver. Isso é um ponto. Outra coisa, pessoas que se envolvem por atração sexual. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela acha porque ela tem uma atração física, aquilo ali já é amor. E você pode ter atração física com qualquer pessoa que você acha bonito ou bonita. Você pode criar na sua cabeça até mesmo fantasias. E isso não é necessariamente amor. Quantas pessoas aí elas desmaiam pelos seus ídolos que estão no palco, que nem sabem que elas existem, né? Mas elas estão, entre aspas, apaixonadas. As pessoas gostam de viver filmes que não existem, né? Que não é realidade.
Então, no filme, normalmente isso acontece. A pessoa olha para outra, se apaixonou. E dá certo, tem um final feliz com aquela pessoa. Então, as pessoas pensam, bom, fazer o mesmo. Eu vou me deixar levar pelo meu coração. Se meu coração bater um pouco forte, se eu sentir aquela coisa, é ele. Às vezes você pensa assim, não, mas como? O amor se dá, mas o amor verdadeiro só vem depois do casamento. Acho que isso aí é uma notícia nova para muita gente, né? Então a gente não entende o amor isso. verdadeiro só vem depois do casamento, porque depois do casamento que você mora com a pessoa e você começa a ver os defeitos dela, você começa a saber como é que é o dia a dia daquela pessoa e o seu amor supera isso, né? Exato. Então, por exemplo, a Ilka, você estava preparada para o casamento, para a entrega, você disse que se entregou totalmente, né? Mas ele não estava preparado. Mas hoje, com a experiência que você tem, você acha que você realmente estava preparada para entrar no casamento? Não estava. Por quê? Porque eu acho que eu era muito imatura ainda, não sabia aquela responsabilidade de casar, de ser uma dona de casa, né, de cuidar do marido, da responsabilidade que eu tinha para com ele. Além disso, não só de cuidar da casa é de menos, a gente aprende, né? Isso daí, depois de alguns arroz queimado, né? Feijão, panela de pressão explode, isso daí depois a gente aprende, né? Às vezes na maneira difícil, mas aprende, né? Quebrando a cabeça. Mas o pior de tudo é que você não estava preparada porque você entregou o seu coração antes do tempo, né? Você se entregou antes do tempo. Tanto é que quando você estava preparada para ouvir qualquer coisa, quando ele te ligou para terminar, menos que ele ia terminar com você, né? E aquilo ali te colocou no chão. Então, você não estava realmente preparada para entrar num casamento, porque o namoro não foi como deveria ter sido, né? Então, não te preparou para o casamento, né? Por exemplo, Douglas, quando que caiu a ficha para você que ela não te amava? Quando ela disse para mim que eu não sei, isso não sai da minha cabeça mais, eu não sei me expressar, não sei colocar o que eu sinto por você, era aquilo que eu precisava. Quando tudo acabou, você ficou mal? Depressivo. Foi onde me vi nem a minha família, porque minha família foi cada um para o seu canto. E nem a minha família, eu lembro que era só choro. Como que você conseguiu sair dessa? Eu comecei a pensar, eu comecei a me valorizar mais, comecei a olhar para o que eu tinha feito e procurar consertar os meus pensamentos, porque eu percebi que tudo foi através do que eu tinha visto, que eu tinha, automaticamente eu me cegava naquilo que eu me via. Eu vi que eu não era aquela, ela não se entregava para mim, ela não depositava tudo dela em mim, mesmo assim eu me fiz de cego. Então foi a partir dali. Você despertou? Despertei. Ao fato de que você estava fazendo um papelão, na verdade. Você estava se diminuindo. Eu fiz um teatro. Sofrendo por alguém que não te valorizava. Não, ela não me valorizava. Então foi a partir dali que eu comecei a olhar para trás. Foi a partir dali que eu libertei-me daquele sofrimento que eu estava. Você e o que eu conseguiu superar como? Então, é como ele estava falando, né? Eu mesma me valorizei, não acordei, falei, não, peraí, eu não vou ficar pensando numa pessoa que fez isso comigo, não vale a pena. Depois de um certo tempo, ele tentou voltar para mim, só que ele me pediu perdão, me pediu desculpa, né? Mesmo sabendo que eu gostava dele, assim, sentia uma paixão por ele, eu pensei assim, não, eu não vou voltar para uma pessoa que a pessoa não me valorizou. Aí eu pensei no que ele fez comigo, né? Então, aí eu fiquei pensando, eu falei, não, vou me valorizar, me amei mais, cuidei de mim. Então, dei a volta por cima, graças a Deus. Hoje eu me sinto outra pessoa. Então, afinal, o que caracteriza, né, o amor verdadeiro? Por que alguns relacionamentos duram mais ou duram para a vida toda, né? Queremos agradecer a participação de vocês. Vocês já estão preparados para descobrir o verdadeiro amor agora? Sim. E não se entregar antes do dia, né? Do dia D. Muito obrigado, Douglas e Ilka, tá bom?